Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Vamos voltar à abordagem do capítulo 2 do livro de Gênesis. Nós paramos sobre a dicotomia humana. Paramos no capítulo 2, versículo de número 7. E aí, quem não acompanhou a primeira parte de Gênesis 2, depois dá uma assistida. Essa mensagem ainda vai para o YouTube, Acorda a Bênção. Estou falando isso para quem ainda está aqui comigo no YouTube, rádio, Acorda a Bênção, onde o programa é transmitido por inteiro, por completo, do começo ao fim. Eu digo assim porque eu estou pelo Instagram e pelo Facebook e temos esses 3 momentos nessas outras 2 plataformas. Também estou pelo aplicativo da Rádio Acorda a Bênção, no www.acordabenção.com.br, 24 horas no ar. A Rádio Acorda a Bênção, eu já mostrei o ícone da rádio, como você faz, quando você acessa aí o site, né? Aí vai lá para o Radiosnet. Aí lá tem 3 pontinhos na janela, lá na página. Aí você pode ir nesses 3 pontinhos, clica nele, 3 pontinhos vertical, um em cima do outro. Você clica nele, aí vai aparecer várias opções. Aí tem colocar na tela inicial, você adicionar a tela inicial. Você clica nele, ok? Depois clica de novo, pronto, já vai estar. E não ocupa a memória do seu celular. Amém? Mas vamos voltar aqui à abordagem de Gênesis, capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Já expliquei também porque estamos sem fundo musical nas ministrações, porque no Facebook fica mudo para outros países e corremos o risco de perder a live no Instagram e no YouTube por questões de direitos autorais. Tem tudo isso que a gente tem que observar e respeitar as normas das plataformas. Eles exigem isso, inclusive. Gênesis capítulo 2, vamos continuar a partir do versículo 9, que se refere à árvore da vida, que o Senhor colocou no meio do jardim. Eu vou me ater à árvore da vida, claro, não nessa abordagem por completo, porque aí temos mais assuntos para tratar, ainda desse capítulo 2, mas vou me ater agora nesse versículo 9, a árvore da vida, porque já ministramos sobre ela, e apesar de ministrarmos sobre ela, mas vale a pena ressaltar que a árvore da vida, que está no jardim do Éden, quando o homem é expulso do Éden, nós veremos lá no final do capítulo 3, o Senhor coloca querubins ao oriente do jardim, com uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se o homem come do fruto dessa árvore depois de pecar, o homem jamais iria morrer. Morte que adentrou, veremos, quando o homem ele come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, em desobediência a Deus. A árvore da vida, ela está do Éden, e depois o Éden fica encantado. Uma expressão que o irmão disse, eu achei bacana essa expressão. O Éden fica encantado, tipo assim, não fica à vista dos homens, não fica acessível aos homens. E o Éden, quando acontecer de Jesus se manifestar de forma visível, a parousia, que dar-se-á no final da grande tribulação, ele vem com
a igreja e os anjos para combater as nações adversárias de Israel na guerra do Armagedon, onde estarão cercando Israel para destruir, mas aí vem o livramento de Deus para Israel. E aí o Senhor estabelece o milênio. E o milênio é um período em que a morte estará presa, Satanás estará preso. Céu e terra para nós será a mesma grei, para nós eu digo a igreja arrebatada, que foi ressuscitada, que foi transformada e subiu ao encontro do Senhor nos ares e já estará com o Senhor a partir de então. Vem para a terra, porém a qualquer momento pode ir para o céu e vir para a terra e vai ficar muito perto do céu e terra, porque, como eu já disse, quando nós recebemos o nosso corpo, nós seremos como os anjos. Os anjos são seres velozes, não é? E nós seremos como os anjos. Não seremos anjos, mas seremos velozes como os anjos, por exemplo. E aí, céu e terra para nós será a mesma grei. Porém, a árvore da vida, ela vai se desencantar, o Éden vai ser em proporção cosmológica, porque vai servir para a saúde das nações. Porque na grande tribulação haverão pessoas que vencerão a besta que surgiu do mar e que surgiu da terra, vencerão a besta por não usarem o seu sinal, nem o seu número, nem o seu nome. Conseguiram fazer resistência, coisa que não será fácil. Quem acompanhou as abordagens de Apocalipse sabe disso. Quem não acompanhou, estão todas elas no YouTube, Acorda Bênção, e no Instagram, Acorda Bênção, as ministrações. Sugiro que você dê uma assistida. Não é? E aí, as pessoas que se salvaram, que conseguiram se salvar, e volto a dizer, será muito difícil, pelo amor de Deus, não vai com essa história de querer ficar para a grande tribulação. Não vai querer ficar aqui, porque o que está ruim hoje vai estar muito pior. Economicamente, socialmente, moralmente. Estive em uma reunião nesta segunda-feira com alguns colegas, engenheiros, médicos, empresários, servos de Deus, juiz, advogado, servos de Deus. E nós estávamos comentando sobre o afunilamento que está da pregação do Evangelho. Eu trouxe isso à pauta. E um colega falou que ele lidera uma comissão de juristas para advogar pastores que se sentem, ou que se sentem não, que estão sendo ameaçados, acusados de algum crime com terminologia fóbica, sem ter cometido esse crime. Porque hoje falar, por exemplo, de uma pessoa preta é negritudefobia, se falar de gordo é gordofobia, se falar de magro é magrofobia, se falar de beleza é belezofobia, de feiura é feiorofobia, é tudo fobia, e é tudo direcionado à criminalidade. Não é? Dia desses eu usei a expressão de quando Sansão pegou as raposas e colocou fogo no rabo delas e soltou na Serra dos Filisteus. Como eu usei uma expressão folclórica no segmento evangélico, o YouTube derrubou a live e bloqueou o canal, me acusando de xenofobia, até que Luciano Ricardo entrou com a defesa para o canal se desbloquear. Então, vai se afunilando a situação, não é? Para se pregar o Evangelho, e as pessoas estarão com uma dificuldade de sobrevivência muito grande, porque parte da terra, e não é pouca, é a terça parte, vai estar com a vegetação queimada, a água vai estar poluída, não é?
Na grande tribulação vai ter, meu Deus do céu, Covid é boia, AIDS é boia, ebola é boia. Essas doenças e tantas outras que vão surgir, né? Como outras que estão aí sendo ocultadas para não alarmar a sociedade e não haver um pânico generalizado. Tudo isso vai eclodir, tudo isso vai eclodir. Além desse cerco fechado ambiental, né? As pessoas que não se aliançarem com o anticristo, elas estarão sendo perseguidas, né? Para serem assassinadas. E não será um assassinato pabufo. Vai ser uma coisa rápida, vai ser tortura, vai ser sofrimento. Porque o inimigo vai fazer de tudo para que as pessoas se dobrem diante dele. Fazer de tudo para que as pessoas se dobrem diante dele. Fora o fato dessas pessoas já estarem sofrendo por inanição, ou seja, desnutridas e desidratadas por falta de alimento, de acesso à água potável, porque estarão contra o anticristo, contra a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra, e aí não terão acesso a comida, a alimento, a água e a roupa, a agasalho. Então, durante o dia não vai ser tão ruim, mas de noite que o frio vem, não é? Então vai ser tudo muito difícil, além da perseguição contra a vida para esses tormentos. Não vai ser fácil. Então nem pense querer ficar para a grande tribulação, para se salvar. Procure estar vivendo Jesus para participar da primeira ressurreição. E João, escrevendo o Apocalipse, ele disse: bem-aventurado aqueles que tiver parte na primeira ressurreição, não só pelo fato de não ter domínio sobre estes a segunda morte, mas pelo fato exatamente de estar livre dessas coisas. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vai estar livre se participa da primeira ressurreição, porque aí vai para o céu de glória. Louvado seja o nome de Jesus. E se não participa da primeira ressurreição, porque junto com a primeira ressurreição vai acontecer a transformação dos vivos, porque os vivos não precederão os que dormem ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os que morreram sem Jesus permanecerão mortos, e os que não forem transformados em um abrir e fechar de olhos, porque não estarão aguardando o Senhor para a sua vinda, permanecerão na terra. E aí vão enfrentar a besta que se levanta do mar, que é o anticristo, a besta que se levanta da terra, que é o anticristo, e a besta que se levanta do mar, que é um líder religioso, em função da besta que surge da terra e que depois destrói a besta que surge do mar, porque já atendeu seus interesses. Mas a besta que surge do mar, que é um líder religioso, que é um movimento sincretista, ecumênico, religioso, estará convergendo as atenções das pessoas para a besta que surgiu da terra, que é o líder político, com poder econômico, com poder financeiro, e
com um suposto poder espiritual, porque ela terá sido, a besta terá sido ferida de morte, e aos olhos das pessoas ela terá sofrido uma espécie de ressurreição, porque não morrerá. Uma ferida de morte, mas ela sobrevive diante da situação, e isso impressiona as pessoas. Mas do YouTube deu para pelo menos silenciar, né? Como eu estava dizendo, a besta, ela que surge da terra, né, terá esse poder todo. Pois bem, essa fala é para dizer a você que aguarde Jesus para agora. Essa fala é para dizer a você que se prepare para encontrar-se com o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o meu Deus e é o teu Deus. Amém? O Deus do céu é o teu Deus. Amém? O Deus da glória é o teu Deus. Jesus Cristo é o teu Deus. Se Jesus Cristo é o teu Deus, escreve aí, amém. Jesus Cristo é meu Deus. Escreve aí no YouTube, escreve aqui no Instagram, escreve aqui no Facebook, escreve aí. Quero ver vocês todos escrevendo aí. Josinete, Luiz Carlos, Mitilene, Reginaldo, Josinete, Rafaela, amém? Glória a Deus. Márcio, Alexandre, Felipe, escreve aí. Jesus Cristo é o meu Deus. Escreve aí, Vanice, no Instagram. Aleluia. Cristina, no Instagram. Dilma Barroso. Oh, que glória a Deus. Deus te abençoe, Dilminha. Escreve aí no Instagram. Jesus Cristo é o meu Deus. Daniel Paz, escreve aí. Jesus Cristo é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a árvore da vida, no milênio, ela será desencantada. O milênio, volto a dizer, é esse período depois da grande tribulação, em que a morte vai estar presa, Satanás vai estar preso, e a árvore da vida servirá, conforme já vimos em Apocalipse, para a saúde das nações. Apocalipse, louvado seja Deus, nós vimos isto. Né? Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu conferir aqui para vocês. Qual foi o versículo que a gente viu isso? Eu ministrei tanto sobre isso dia desse. Né? Mas está aí. Louvado seja o nome de Jesus. Não acho que eu não vou achar agora. Louvado seja Deus. Mas ministramos já sobre isso. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou lembrar agora. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui que me ajude a lembrar disso. Em Apocalipse. 22:2 de Apocalipse, pastor. 22:2 de Apocalipse. Amém. Aqui. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Não é? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha só as folhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Vai servir para a saúde das nações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque as pessoas que se salvarem da grande tribulação, elas estarão ainda com seus corpos corruptíveis. Elas ainda estarão com seus corpos mortais. Não é? Só a igreja que foi arrebatada que estará revestida da imortalidade. Só a igreja que foi arrebatada estará revestida da incorruptibilidade.
Ou seja, não sofreremos a selinidade, a senescência, não envelheceremos de forma alguma, nem de forma natural, nem patologicamente. Não teremos doença, não teremos dores, não teremos inflamação, não envelheceremos, não. Louvado seja Deus. Nosso corpo será um corpo glorioso, como já pontuei na abordagem que fiz de Apocalipse. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus Cristo, o corpo glorioso, aleluia, livre da morte, livre de patologias, que são doenças. Seremos livres de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os que sobreviveram à grande tribulação, como não terão seus corpos ainda transformados, estarão suscetíveis a toda sorte de coisa ainda, porque veremos que o pecado ele trouxe toda essa degradação para a vida sócio, bio, psíquico, físico, moral e espiritualmente para o homem. O pecado acabou com a vida do homem em trazer-lhe toda a sorte de miserabilidade. Porque Deus disse que de toda árvore do jardim ele poderia comer livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela ele não comesse, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. E aí essa morte acontece, porque eu preciso adiantar aqui para vocês, para poder explicar, que essa morte acontece quando no capítulo 3, versículo 9, Deus pergunta a Adão: onde estás? Esse onde estás não é que Deus não estivesse vendo Adão. Esse onde estás é referência à quebra da aliança do homem com Deus. É referência ao distanciamento que agora o pecado proporcionou entre o homem e Deus. Como diz Isaías do capítulo 59, que os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Esta morte citada no capítulo 2, versículo 17, se cumpre aqui no versículo 9. Distanciamento de Deus. Morte espiritual é distanciamento de Deus. A pessoa pode estar coçando a sobrancelha, que é o que eu estou fazendo agora, pode estar falando, pode estar coçando o queixo, que é o que eu estou fazendo agora, pode estar deambulando, andando, pode estar respirando, o cérebro funcionando, que enquanto o cérebro está funcionando, a pessoa está viva, não é? Mesmo que ela esteja ali entubada, cheia de aparelho, mas enquanto o cérebro está funcionando, ela está viva. Mas a pessoa pode estar morta espiritualmente, por estar distante de Deus. Morte espiritual é distanciamento de Deus, é separação de Deus. Morte espiritual. E aí, o homem também é sentenciado à morte física, porque o corpo torna-se perecível, corruptível. E aí, volto a dizer, do que estaremos livres na ressurreição, da selenidade, da senescência, o corpo humano está suscetível a isso. A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. Não foi para isso que Deus criou o homem, mas o pecado proporcionou isto ao homem.
E se o homem morre, e se o homem que está morto espiritualmente morre fisicamente, o seu espírito sai do corpo morto espiritualmente. Não é? Eu usei o exemplo da caneta aqui, do tubinho, e eu fiquei de trazer uma outra caneta hoje para explicar, acabei esquecendo. Mas na live de ontem, quem assistiu já sabe como é, né? Você pega uma caneta, tira o tubinho de dentro dela, cadê uma caneta aqui? Pronto. A caneta, você tira o tubinho de dentro dela, ó. A gente chama de caneta conjunto, né? Não sei como é que dá o nome desse recipiente aqui, o mais rígido. Aí você tira o tubinho, esse aqui está com mais de meia tinta, nas 3 câmeras aqui. Está com mais de meia tinta. Né? Aí você, está aqui no rosto do YouTube para o pessoal ver. Aí, se eu tiro a parte branca da parte mais sólida, sai branca. Mas se eu tiro com tinta, sai com tinta. E eu dei um exemplo aqui, digamos, seja o nosso corpo, essa parte mais rígida, o tubinho seja o nosso espírito e a tinta, a presença de Deus. O nosso espírito contém a presença de Deus. Se sai do corpo sem a presença de Deus, vai para fora do corpo sem a presença de Deus. Se sai do corpo com a presença de Deus, segue com a presença de Deus. Eu costumo dizer que procure viver com o Senhor, porque a probabilidade de você morrer com Ele é maior. Porque se você vive sem o Senhor, a probabilidade de morrer sem Ele é maior. Eu, coincidentemente, estava no ônibus agora à noite, ontem à noite, porque hoje já é outro dia. Agora já é outro dia, já estamos a 10 minutos de um novo dia, 11 agora. Eu estava à noite em um ônibus e eu vi escrito na camisa de uma senhora: viva com Jesus, principalmente não morra sem Ele. Quase que eu bati nas costas dela e dizia: dona Maria, a probabilidade da pessoa morrer sem Jesus, vivendo sem Ele, é muito grande. Porque a pessoa pode ser vitimada por um mal súbito, um infarto do miocárdio, uma isquemia hemorrágica, e aí já vai ficar inconsciente, desorientada, e não vai ter nem como mais pedir perdão. Não vai ter nem como falar com Deus. Porque as faculdades mentais estarão bloqueadas numa isquemia hemorrágica, que é uma hemorragia no cérebro. Não é? E se há um infarto, pronto. Para o coração rapidinho e o cérebro para rapidinho também. Está vivendo sem Jesus. Morrer assim, vai para a eternidade sem Jesus. Procure viver com Jesus. Apesar dos pesares que a vida lhe causa, lhe proporciona. Eu estou dizendo assim porque tem pessoas, crentes, que estão pensando em desistir do caminho, por causa do desemprego, da doença, de uma frustração amorosa, do casamento que faliu, da empresa que não deu certo, de um insucesso sentimental, ou de qualquer outra perda, de qualquer outro dano, de qualquer outra frustração, de qualquer outro luto. Pensando em deixar Jesus. Que é isso, rapaz? Que é isso? Deixar Jesus, quem não tem culpa de nada, Jesus não tem culpa de nada. Ao contrário, se não fosse Jesus, o que você está achando ruim estaria pior. Jesus é tão grande na tua vida que o mal não tem tomado conta da tua e da minha e das nossas vidas. Deixar Jesus é muita, desculpa a colocação que eu vou falar aqui, mas é muita burrice. É muita burrice deixar Jesus. Porque eu costumo dizer e afirmo porque é fato. Não há necessidade que Jesus não supra.
Não há problema que Jesus não resolva. Não há doença que Jesus não cure. Não há pecado que Jesus não perdoe. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Jesus fez o céu e a terra. Nós vimos isso no capítulo 1 de Gênesis. Como diz João, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixar Jesus não é sábio. Né? Procure viver com Jesus. Então, existem esses 3 tipos de morte que João chama a segunda morte, né? A morte eterna. E João chama a segunda morte a morte eterna. Quando ele diz que será lançado no lago de fogo, a morte e o inferno lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não foi achado escritos no livro da vida, lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15, João diz, esta é a segunda morte, no verso 14. Por que João está dizendo que esta é a segunda morte? Porque o que é mais relevante é o espírito. O corpo, supostamente, é menos relevante para esse conjunto, para este foco da salvação. Porque a pessoa pode morrer de qualquer forma. Se tiver salvo, glória a Deus. Ah, foi atropelamento, foi uma bala perdida, então foi se divertir na praia, de repente, em boa viagem, em época de inverno, ou então ali onde tem as placas tubarão, e a pessoa não obedeceu, o crente estava com a secura de tomar banho de praia, foi tomar banho de praia, o tubarão pegou ele. Eita, morreu comido pelo tubarão, irmão. Foi um incêndio, não importa. Morreu crente? Morreu crente? Está salvo. Morreu crente, está salvo. Eu, às vezes, fico querendo entender como é que os irmãos agradecem livramento de morte. Eu agradeço livramento de ficar sequelado, de ficar... Também tu sabe, né, como é que vai ficar. Eu levei, esse ano, 3 escorregões, sapato desgastado, e aí chovendo, ele fica parecendo que passa sabão no chão. Aí eu levei 3 escorregões. Não, o outro foi eu ia cair da escada de costa. Se eu caísse da escadaria de costa, eu não ia cantar nem o hino Toma os Pedaços do Meu Ser. Eu ia estar, né? Eu ia estar na glória, aleluia, menos mal. O ruim era lesionar lesionar a coluna e ficar paralítico, né? Tetraplégico, paraplégico. O ruim seria isso, né? Ficar sem poder andar com os meus próprios pés, para mim seria ruim, porque eu sou muito funcional. Eu preciso de independência, independência que, glória a Deus, eu tenho, de andar com as minhas próprias pernas, de comer com as minhas próprias mãos. Não é? Louvado seja o nome de Jesus por isso, pelos livramentos. Aleluia. Mas eu levei um escorrego quando eu fui descer do ônibus, antes de apoiar o pé no chão, o pé de trás. Eu percebi que o Senhor me segurou, irmãos. Percebi que o Senhor me segurou, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Porque se eu caísse e ia bater com a cara no chão, eu já sou feio, ia ficar mais feio ainda. Já pensou, essa coisa com a cara quebrada, misericórdia, ninguém merece. A gente ri e chora aqui, é uma benção. Eu estava desde tanto chorando de alegria, de emoção, agora estou rindo. Louvado seja o nome de Jesus. A pessoa, uma coisa dessa com a cara quebrada, meu Deus. Jesus deu livramento.
Né? Porque poderia magoar a cervical. Um dia desse eu estava com muitas dores na cervical, que eu fui diagnosticado com 3 hérnias de disco, na cervical, na torácica e na lombar. Tem hora que eu estou aqui, quando eu me levanto, arde que sua misericórdia a lombar. A lombar é a parte aqui, perto da poupança, né? A torácica é essa parte aqui da coluna nas costas, né? Na parte de trás. E a cervical é aqui no pescoço, que junta o crânio, né, com o resto do corpo. A cervical aqui. Estava em crise esses dias. Aí você magoa isso. Quem tem hérnia de disco sabe o que eu estou falando. Tem gente que não suporta a dor, né? Eu aprendi a conviver com essa dor. E o outro escorregão foi, eu pisei numa boca de lobo de ferro, ao sapato, como eu disse, desgastado. Oxe, que pense no escorrego. Eita glória! E o outro escorrego foi não tem essa ciclovia, né? Essa tinta vermelha que o pessoal bota. Quando chove em alguns lugares fica parecendo um quiabo. Eu pisei, aí lá vai o pastor abrindo escala. Eita, glória a Deus. Graças a Deus não caí em situação nenhuma. Livramento de Deus. Não de morte, mas de ficar sequelado, de ficar... É horrível. Louvado seja o nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Não sei se depois disso, que eu nem observei que se foi depois disso que eu fiquei com a cervical doendo. Porque aí você faz um movimento, né, aquela reação e tal, mesmo Deus dando esse livramento, o corpo, o Senhor fez, o corpo sente, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Voltando aqui ao capítulo 2 de Gênesis. Aí agora a gente já parte para... Assim, terminando aqui, Deus dando a ordem para o homem não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. A morte aconteceu, a gente já viu isso no capítulo 3. E a gente vai voltar depois lá, não é? Desculpa, irmão, não sei porque eu estou corizando muito agora de noite. Não é nem um ar-condicionado, essas coisas todas. Mas, em todo caso, eu vou desligar. Não é? É porque aqui esquenta, né? Tem hora que esquenta. Tem hora que esquenta e não é nem o fogo do espírito, é o calor mesmo. Por causa do equipamento tudo ligado aqui. É muita energia aqui. Muita energia. Tem um computador, 3 computadores ligados, aí tem a mesa de som. Querendo ou não, tem os celulares, tem o caixa de retorno, é muita energia aqui. Não é? Aí tudo se esquenta. Aí aquece, né? O estudo que é estucado. Mas louvado seja Deus. Bem, vamos partir agora para terminar essa abordagem do capítulo 2. Deus criando o homem e a mulher e o propósito, né? A gente vê aqui no versículo 18, uma que fosse a disjuntora que estivesse diante dele, diante do homem. Deus criou homem e mulher. E outra coisa, Deus não fez nada errado. O homem é que deturpa as coisas. Essa história de que entrou o espírito de homem no corpo feminino, um espírito de mulher no corpo masculino. Quando a gente fala desse assunto, a gente é acusado de homofobia. Não tem nada aqui com homofobia, né? Homofobia. Não tem nada aqui com homofobia. Não tem nada aqui. Estamos mostrando que Deus criou homem e mulher. Deus criou homem
macho, mulher fêmea. Essa mudança que está havendo social, isso não tem nada a ver com a originalidade do gênero masculino e do gênero feminino. Isso não tem nada a ver. Talvez a live seja derrubada por causa deste assunto, mas não estou falando nada demais. Estou mostrando o que a Bíblia diz. Né? Então, essa mudança comportamental, isso é uma opção das pessoas. As pessoas que querem fazer essas mudanças em seus corpos, em seus comportamentos, em seus campos de ação, de atuação. Não é? Não que a mulher não possa fazer o que o homem faz em alguns aspectos. Não é isso de que estamos falando, mas é isso que a sociedade moderna quer que nós aceitemos goela abaixo. Não é? Quero dizer a você, minha irmã, que você é um ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas culturas a mulher era considerada como quem não tivesse alma. Exemplo de nós negros, de nós da pele escura. Como eu disse aqui dia desses. Somos ainda vitimados pelo preconceito de muita gente, em pleno século XXI. Como a mulher é vitimada pelo machismo de muitos homens que se acham superiores à mulher em termos criacionais, que não é. A prova tanta que Deus criou, fez o homem dormir e pegou da costela do homem e fez a mulher em sinal de igualdade existencial. É um ser humano. É a imagem e a semelhança de Deus. É a coroa da criação. Ambos são a coroa da criação. Hã? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cria a mulher, depois é que faz o homem adormecer e toma uma das suas costelas, para que esta mulher seja uma disjuntora, esteja como que diante dele. E observe o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Uma disjuntora que esteja como que diante dele. Pronto. Porque se eu não me lembro a expressão idônea que a gente fala tanto, cadê? Não estou achando aqui agora. Disjuntora como se estivesse diante dele. Deixa eu ler isso aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora que esteja como diante dele. Eu acho que é em outra versão, né, que diz que ele seja idônea, né? Que seja idônea. Uma coisa assim. Que agora eu não estou achando, não. Agora eu não estou achando, não. Ou está aí outro versículo. Me ajudem aí. Quando você achar a palavra idoneidade aí no versículo, me ajuda aí. Que rapidinho aqui agora assim, eu não estou lembrando de ter lido isso, de ter visto isso. Mas o versículo 20 fala de disjuntora. O versículo 18 fala de disjuntora. O versículo 20 fala de disjuntora. Pronto. A disjuntora. A disjuntora é ajudadora. Não é? Deus fez a mulher para ajudar o homem. E não para estar debaixo dos pés dos homens, como alguns homens fazem. Alguns querem ter o domínio sobre a vida da mulher. No casamento, Paulo diz, já que dissemos que falaríamos sobre casamento, no casamento, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, que quando, não é?
ainda em Apocalipse, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o marido pague à mulher devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Veja que, ao mesmo tempo que o homem não tem, a mulher também não tem. Isso significa dizer que deve haver o quê? Diálogo, consenso entre o casal. Não é? Gênesis 2:18. Então deve ser a versão, minha bênção, da tua Bíblia. Porque na minha fala de adjuntora, Reginaldo. Na minha fala de adjuntora. Quer ler para mim aí como está na tua Bíblia? Quer mandar para mim um áudio ou ligar para mim ao vivo? Lê como está na tua Bíblia aí, Reginaldo, por favor. Sinaliza para mim aqui. Ou tu manda um áudio, ou tu lê como está na tua Bíblia. Deve ser a versão atualizada, não é? O irmão poderá mandar um áudio para mim aqui, por gentileza? Isso é interessante, porque nessa versão que eu estou usando, aqui a corrigida, fala de adjuntora. Seria interessante o irmão ligar para mim ou ler, não é? Louvado seja o nome de Jesus, para eu ouvir, não é? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minha bênção? Se o senhor puder mandar, se o senhor puder mandar um áudio aí, eu agradeço. Tá? Em nome de Jesus. Amém? Pois bem, se não há diálogo no casamento, se não há essa parceria, aí vai cumprir-se aquilo que diz a palavra: não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Né? E aí o que era um casamento vai se dissolver no sentido de se apartar um do outro. A dissolução não acontece, agora é isso que eu quero pontuar. A dissolução não acontece com esse apartamento, esse afastamento um do outro. Porque diante de Deus estarão casados para sempre. É o que diz a Escritura Sagrada. Isso não é doutrina do pastor Amaro. 1 Coríntios 7, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, com tudo que seja no Senhor. Esta palavra serve para o homem também. Porque a palavra que serve para a mulher serve para o homem, a gente acabou de ver. Não é? Pastor, então significa dizer que se a pessoa está em um segundo casamento, a pessoa está condenada? Eu não estou dizendo isso. Mas a pessoa que está em um segundo casamento tem que entender que está em estado de adultério. Agora, que está condenada, exatamente não. Porque em Hebreus capítulo 13, diz a palavra de Deus que aos adúlteros Deus julgará. Porque existe adúltero e adúltero. Não é? Existe o adúltero por safadeza, por prostituição, por fornicação. E existe o adúltero que admitidamente reconhece seu estado. Porém, para não estar exatamente fornicando, se prostituindo por aí às tortas e às direitas, resolveu assumir alguém pela necessidade afetiva, emocional, psicológica, enfim, física, porque do jeito que o homem tem necessidade, a mulher também tem, e vice-versa. Não é? Hebreus capítulo 13.
Hebreus capítulo 13. Tirar Hebreus da minha Bíblia, filho? Que demora para achar. Hebreus capítulo 13, tá? Glória. Achei. Hã? Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Julgar não significa ser condenado. Julgar vai ser, está passivo de ser condenado ou ser absolvido. Então eu não posso dizer que quem está no segundo casamento está condenado no terceiro, no quarto, no 10º. Uma vez eu fui pregar numa igreja, me chamaram para uma palestra de casais, eu não queria ir. E aí eu dei uma palavra lá, e depois que terminei, o irmão gostou, ele disse: pastor, sua palavra foi uma bênção, agora tem um problema, o nosso pastor está no quarto casamento. Eu disse a tu que não queria vir, eu nem conhecia o pastor. Eu disse, mas eu falei a palavra. Também eu disse que o pastor estava condenado, porque ninguém é salvo por ser virgem, por ser viúvo, por ser eunuco, está em um casamento, por ser solteiro, por ser viúvo. Como não estou dizendo que a pessoa que está no segundo, terceiro, igual o cantor Fábio Júnior, eu acho que é o cabo que mais casou aqui no Brasil, está condenado. Não estou dizendo isso. Agora, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Porque casamento para Deus não é a ida em cartório. Isso é cultural. Isso é cultural. Negócio de aliança, véu e grinalda, e cerimônia religiosa. Isso é cultural. José já estava comprometido com Maria para casar-se, porque casamento para Deus é união de almas. Aí quando José quis deixar Maria, porque comprometido para casar-se, já significa que eles estavam o quê? Aliançados, verbalizados, palavreados, as famílias já conheciam, porque o trâmite é esse. As pessoas se conhecerem, o trâmite é as pessoas se conhecerem, o trâmite é as pessoas se comprometerem umas com as outras, até que a morte os separe. O trâmite são as famílias saberem, a sociedade saber, e o selar, isso é o viver. Aí, culturalmente, cada cultura tem um modo de celebrar essa que a nossa justiça agora chama de união estável. Não é? Por isso que não é ida no cartório que o desfazer lá uma assinatura, que a gente conhece aqui como divórcio, está resolvido. Aí tem muita gente fazendo aquilo que era feito na época do dilúvio. Casavam-se, davam-se em casamento. Tem gente, não dá certo, eu me separo e caso de novo. Não dá certo, me separo e caso de novo. Não deu certo, me separo e caso de novo. E tem gente fazendo assim. E achando que oficializando uma coisa errada vai transformar o que está errado em certo. Não é? O que está errado, está errado. O que está errado nunca vai ser transformado em certo pelo tempo. Ou pelo que a maioria das pessoas pensam ser certo. Não. Não é porque a sociedade, esse negócio de que a voz do povo é a voz de Deus, isso não tem fundamento bíblico, não. Não, porque a maioria está pensando assim, aí virou verdade. Não é porque já se pensa assim há muito tempo e virou verdade. Não é por aí, não. A verdade é a palavra de Deus. Em todos os sentidos e aspectos, a palavra de Deus é quem deve ter proeminência em nossas vidas, como única regra de fé e prática. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Reginaldo mandou o áudio, ele leu na Bíblia dele, que é na versão corrigida, não é isso, meu querido? Deixa eu achar aqui só o cabo, imaginado, para poder colocar o seu áudio no ar. E desde já, obrigado por participar, por interagir, ter mandado o áudio na versão da Bíblia dele, está escrito diferente. Só muda a palavra. Aí, senhor pastor. Amém, meu querido? A sua versão está
Tá certo. A versão que eu estou é a Bíblia de Jerusalém. Sim. É que está escrito: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Mas o sentido é o mesmo, É o não é mesmo, isso? o sentido é o mesmo, auxiliar, disjuntora. A questão da idoneidade que eu queria pontuar, e que tem outras versões, deixa eu ver, eu tenho outra Bíblia aqui, foi até bom, eu lembrei, normalmente eu uso duas Bíblias aqui no estúdio, uma atualizada e uma corrigida, né? Deixa eu achar nessa aqui, essa é atualizada, deixa eu ler aqui. É como o irmão disse, o sentido é o mesmo, né? Mas o que eu quero pontuar é um detalhe aqui interessante. É na versão atualizada, Reginaldo, tá vendo? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma disjuntora que ele seja idônea. A questão da idoneidade tem a ver com esse amadurecimento que a mulher tem. Isso é interessante, não é? Esse amadurecimento que a mulher tem, e que não foi por causa do pecado, não foi porque ela comeu primeiro da árvore da ciência e do bem e do mal, não foi por causa disso, não. Isso já é uma dádiva divina, não é? Da idoneidade ser o seguinte: Deus cria a mulher, veja só, Deus não tirou a mulher de nenhuma parte do crânio, do temporal, do frontal, do occipital, Deus não tirou, né? Do frontal, enfim, Deus não tirou da costela. Só que Deus faz a mulher para ser ajudadora do homem, e se é para ajudar, ela tem que ter uma expertise. Tem que ter uma expertise. Para ajudar tem que ter uma expertise. Né? E lhe seja idônea, ou seja, madura. Aí a mulher tem uma evolução intelectual, emocional, psíquica, de percepção. Nós, homens, temos que admitir isso. Né? Por isso que tem mulher, aí permita-me as mulheres dizer, porque é fato isso. Se a mulher não falcava subir na vida, ela falcava descer. Viu? Tem mulher que, se não somar, atrapalha de vez. Espero que essas mulheres de Deus somem para que os maridos evoluam, cresçam. Né? Vocês sabem disso. Nós, homens, sabemos disso e as mulheres sabem disso. A mulher exerce um poder de influência tão grande na vida do ser humano, do homem, principalmente quando está apaixonado, né, Reginaldo? Principalmente quando não está apaixonado. Arreia os 4 pneus step. Tem mulher que faz bolinha do cara. Tem mulher que é uma benção. Glória a Deus. Né? Mas é fato, a mulher tem uma expertise, a mulher tem um poder de ver coisas que nós homens não vemos. Não estou falando de coisa espiritual, não. Estou falando de motivação de quem chega perto da gente, de questões que a gente precisa conversar com alguém. Aí a mulher é a pessoa ideal para a gente conversar, a mulher da gente é a pessoa ideal para a gente conversar. Não é? A mulher com quem a gente casa, a mulher com quem a gente namorou, a mulher com quem a gente constituiu família. Quando a gente faz isso fora desse ambiente, a gente se dá mal. Não é? A gente se dá mal. Então, essa idoneidade que eu estava me referindo, toda mulher tem. E feliz a mulher que sabe usar isso. A Bíblia chama da mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias. Não é? O seu valor excede o de muitas joias. E eu acho que esse teu amém aí, Reginaldo, deveria ser uma exclamação. Eu acho que essa interrogação foi equivocada. Mas não é verdade, irmão? Amém. Exclamação. Né? Louvado seja Deus.
de afirmação, né? Eu acho que a interrogação foi equivocada. Cuidado para a esposa não ver isso. Tô brincando. A irmã Leide é uma mulher de Deus. Glória a Deus. A irmã Leide. Louvado seja o nome de Jesus. Ô glória. Não é, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em se tratando disso, olha aí, verdade, a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Então, é onde entra essa palavra idoneidade, que em outras versões só muda essa palavra, para ajudadora. Mas para ser ajudadora tem que ter essa expertise. Um ajudante que não tem essa expertise é um fracasso. Atrapalha o profissional. Dia desses, eu estava vendo dois cabas trabalhando e o profissional ficou invocado, porque o ajudante era meio que tapado. Ele disse, rapaz, tem condições não. Ele disse, não, eu só vou fazer isso aqui com fulano de tal, porque tem condições não. Ele não quis dizer o nome do cabo nem... Mas é complicado. Ah, o Ed está indo, ó. O Ed está indo. Glória a Deus. Louvado e Deus abençoe, irmão Ed, pela sua vida, viu, minha irmã? Deus lhe abençoe pela sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, mulheres todas, pelas vossas vidas. É o nome de Jesus. Amém? Agora, essa coisa que está acontecendo na sociedade de hoje, a gente não é obrigado a engolir, goela dentro. Agora, uma coisa que eu quero pontuar. São seres humanos. São seres humanos. Está havendo alguma coisa com esse ser humano, mas são seres humanos. São seres humanos. Eu não distrato, eu não trato como bicho, eu não trato como uma deformidade, eu não trato como uma anomalia, eu não trato como Satanás em carne. Eu não trato uma pessoa que eu sei, tem o órgão masculino, mas se veste como mulher, se comporta como mulher. Eu não trato mal, é um ser humano. Para mim é um ser humano. Eu não trato mal uma pessoa que eu sei tem um órgão feminino, mas resolve falar grosso, mas resolve usar barba, mas resolve falar comigo como homem. Eu não destrato uma pessoa assim. É um ser humano. Eu vejo como ser humano. Eu vejo como ser humano. Principalmente por vários fatores que diz respeito a mim, Amaro Correia. Sou cristão, sou pastor, sou profissional da saúde física e mental. Aí, mais do que nunca, eu tenho que tratar essas pessoas como ser humano. E mesmo que você não seja estudo também, seja estudo, não que seja alguma coisa, mas mesmo que você não exerça esses papéis, você é um cristão. Você é um cristão. E tem que tratar essas pessoas como ser humano. Um ser humano que está passando por um processo que talvez você não esteja entendendo qual é o processo. Se é um transtorno, se é uma possessão, se é uma escolha da pessoa. Só sei que Deus não erra em formar o nosso espírito, como disse Jó. Ainda no ventre da minha mãe entristeceste o meu espírito. Ou seja, fizeste o meu espírito. Como se faz crochê, tricô. Deus no ventre faz a pessoa. Aleluia. Porque essa conversa aí que fulano nasceu no corpo de homem, no corpo de mulher, essa é a doutrina do maligno. Essa doutrina aí é maligna. Porque Deus não erra. O nosso Deus não erra. O nosso Deus não tem culpa de nada do que está acontecendo na sociedade e em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós, como cristãos, não podemos estar agredindo as pessoas, nem fisicamente, muito menos psicologicamente, muito menos moralmente. Não devemos fazer isso.
Então, você que é cristão, olhe para pessoas assim com outro olhar. Olhe com o olhar de Deus. Olhe para elas com o olhar de Deus. Como você acha que é o olhar de Deus para uma pessoa pecadora, que não só mexe no seu corpo, no seu comportamento, mas que mexe em suas atitudes? Como é que você olha para o alcoólatra? Como é que você olha para o tabagista, o que fuma? Como é que você olha para o adicto, o famoso viciado, o que usa droga? Como é que você olha para essa pessoa? Você olha julgando, você olha condenando, você olha pejorativamente? Como é que você olha? Temos que olhar com o olhar de Deus, com amor. Temos que olhar com o olhar de Deus, com carinho, com cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali está a imagem e a semelhança de Deus. De repente a pessoa não sabe que a imagem é a semelhança de Deus. E precisamos informar ela isso, e é o suficiente para que ela acorde para Jesus. E aí ela resolva, porque a escolha é da pessoa. A decisão final é da pessoa. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho testemunho de quando eu estava na FM, de que um cidadão, ele era intitulado pai de santo, porque ele era líder de um centro espírita, e ele me ouvindo de madrugada. Esse testemunho, eu tinha ele na época do Orkut, não lembro. Ele se converteu, e com ele vieram mais umas 10 a 11 pessoas, e neste grupo tinha um cidadão que tinha colocado silicone no peito, colocado silicone. E quando esse rapaz se converteu, ele procurou o irmão e disse que queria tirar aquele silicone do peito. Quem faz a obra é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Amém, amados? Então, agora eu confesso a vocês, está difícil de pregar o Evangelho em muitas áreas, e essa é uma das áreas. Essa ideia do ser politicamente correto está afunilando a pregação do Evangelho. A coisa está difícil e vai piorar. E vai piorar. Por isso, esteja aguardando Jesus para a salvação. Amém? Esteja aguardando Jesus para a salvação. Voltando aqui ao casamento, o casamento diante de Deus só é dissolvido quando um morre. Diante de Deus. Por isso que Paulo disse que era melhor não tocar em mulher. Agora, por não conseguir ficar só, pela incontinência, aí você se casa. E agora casado, preste atenção, casais. Procurem dar assistência uns aos outros, porque senão vai estar expondo o outro a Satanás, é o que diz a palavra. Uma vez, umas ovelhinhas em um determinado lugar que tinha uma congregação, não vou dizer aqui, não vou dar spoiler, queria que eu fizesse encontro de casais. A irmã me procurou. Pastor Amaro, faça um encontro de casal na igreja? E não foi na Presidente Kennedy, não. Porque ela queria que eu, de certa forma, dissesse de púlpito ao marido dela o que ela não gosta de fazer com ele. Aí ele também não sabia, me procurou. Pastor Amaro, faça um encontro de casais? Porque ele queria que de púlpito eu dissesse para a mulher dele o que ele gostaria que ela soubesse. Como se eu fosse o responsável por permitir ou não permitir a intimidade deles.
A intimidade de você que é casal é sua e ninguém deve meter-se nisso. A gente acabou de ler em Coríntios que a mulher não tem domínio sobre o corpo, como também o marido. Então deve-se combinar o que quer, o que não quer, o que pode, o que não pode, o que deixa, o que não deixa, o que gosta, o que não gosta. Isso é problema de vocês. Parem de estar chamando lideranças para se meter onde não devem na vida de vocês. Pelo amor de Deus, irmãos, tira a responsabilidade de nossos pastores sobre a vida de vocês. Tem gente que quer que o pastor seja responsável por tudo. Até sobre a intimidade. Espera aí, irmão. Pastor pode tudo dentro do quarto? Oxente, o quarto é meu, é? O quarto é teu. O quarto é meu, é? O quarto é teu. Quer jogar bola dentro do quarto, quer jogar basquete dentro do quarto, quer jogar ping-pong dentro do quarto. Quer fazer o quê? Quer ficar nadando dentro do quarto, quer fazer pirueta. O quarto é teu. Te vira para lá. É com tu e tua esposa, é com tu e teu marido. É com vocês dois e Jesus. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que é isso que os pastores também não ensinam. Aí eu disse, olha, vocês querem saber das coisas? Vocês vão para o culto, que lá no culto vocês aprendem a ser crente. Lá no culto vocês aprendem a ser crente. Pastor que não ensina as suas ovelhas, fica a desejar. Inclusive, é sobre tudo. Eu me lembro que quando eu fazia evento na igreja, que eu convidava alguns colegas, aí os colegas chegavam para mim e diziam, pastor Amaro, o senhor quer que eu fale sobre o quê? Aí eu disse, o tema está aí. Igreja, como é o nome do congresso que eu sempre fazia no aniversário da igreja? Igreja sendo igreja, alguma coisa assim. Igreja no foco de ser igreja. Igreja no foco de ser igreja. Aí eu dizia, não, eu não preciso de ninguém para resolver os problemas da congregação que eu pastoreio, não. O que eu tiver de dizer às ovelhas, eu digo. Aqui, não. O senhor está convidado para falar aí o que Jesus mandar dentro do tema ou fora do tema, fique à vontade. Aí eu preciso, varão, digamos que eu chamasse aqui, eu estou vendo aqui o pastor, vem cá, homem de Deus. Rapaz, eu estou com um problema lá na minha igreja, vem falar sobre esse assunto, porque eu falar não dá para mim, não. Isso não existe. Isso não existe. Não é? Tem outro pastor entrando aqui, pastora Nádja, amém, eita glória, o casal, eita glória, estou falando de casais aqui, desse instante, não é? Então, o pastor tem que cuidar das ovelhas, e cuidar de ovelha é tratar de tudo que se faz necessário na igreja. Aí não, pastor, fica à vontade. Aqui, as ovelhas aqui, elas têm pastor. Se você é pastor de uma igreja, você tem que ser pastor de uma igreja. Não é para estar os outros pastoreando as suas ovelhas, não é? Como dia desses, eu estava dizendo a um colega que está abrindo um ministério. O ministério tem que ter a sua cara, no sentido de ele doutrinar, ele discipular, ele orientar, tem que ser a sua cara. Para de estar convidando gente para estar pregando na tua igreja. Eu disse a ele que a tua igreja nunca vai ter uma identidade, uma personalidade, e tem que ter. Outra coisa que eu disse dia desses, a gente não pode ser pastor papagaio, porque se eu fosse para eu estar pregando as mesmas coisas, ou fazendo as mesmas coisas da denominação de onde eu saí há muitos anos atrás, e graças a Deus sem problema, para que eu fundar o templo do corpo de Cristo? Se era para fazer a mesma coisa, então que eu permanecesse lá e ajudasse o colega, o pastor, a congregação, o ministério lá. Não, o Senhor me tirou daquele meio, foi para eu fazer a diferença. E eu digo isso aos colegas que me procuram como conceito, como consultoria, como orientação pastoral. Alguns têm uma consideração por nós muito grande e procura, aí eu oriento. Dia desses eu estava dizendo a um outro que
esse negócio de fazer estatuto interno, está dizendo a ele, varão, tu vai ter que escrever outra Bíblia. Para que escrever um estatuto interno? Estabelecer normas? A norma está aqui na palavra. A norma está aqui na palavra. Se tu for escrever o estatuto interno para os crentes viver a norma que tu está querendo, vai ter que escrever outra Bíblia. Aí vai bater com a Escritura Sagrada, que é o que está acontecendo na igreja evangélica. O que é que está acontecendo? A palavra de Deus não está tendo proeminência. O que está tendo proeminência é um estatuto interno, são regras internas. Aí, irmão, a igreja evangélica está entrando num retrocesso que precisa sofrer uma nova reforma. Precisa. Não é? Precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em se tratando de casamento, volto a dizer o que Paulo diz. Porque o pessoal não lê Bíblia sobre línguas estranhas e quando é casamento é que não lê mesmo. Né? Aí Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois juntar-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Esse negócio de casal dormir arengado, meu Deus do céu. Irmão, é Satanás botando o rabo entre os casais. Se é que ele tem rabo, né? Ele não tem rabo assim, a gente fala folcloricamente. Tudo que não presta a gente atribui a Satanás mesmo. De feiura, de tudo, de deformidade, de ação, a gente atribui a ele. Né? Casal que dorme intrigado. Mas se Jesus vir, vai ficar os dois. Não vai, não, porque vai subir um, vai ficar outro. E quem é que vai ficar? Vai ficar arenga agora, né? E quem vai ficar é tu. Quem vai ficar é tu. Ixi, foi tu que começou, mas tu não terminou. E agora? Quem é que vai ficar? Vai ficar os dois. Se dormir intrigado, vai ficar os dois. Né? Procure fazer as pazes. Procure ficar bem. Procurem, se tiver saúde, namorar. Porque senão o marido vai estar sendo exposto à tentação, mas também a mulher é exposta à tentação, porque a necessidade que o homem tem, a mulher também tem. E vocês, meu público essa hora é um público até mais adulto, se bem que de vez em quando tem uma criança me assistindo. Né? Pelo menos na rádio FM me ouvia. Mas o problema entre os casais começa exatamente ali, na intimidade. Não é só dentro do quarto, não, é em cima da cama mesmo. Isso, as coisas precisam ser resolvidas, precisam ser tratadas. O Brasil tem um índice de divórcio muito grande entre os evangélicos. E aí se divorcia, acha que está resolvendo o problema diante de Deus. Não está, não. Entra em um outro relacionamento, está se colocando embaixo de adultério. Está se colocando em adultério, embaixo de maldição. Não é? Hebreus capítulo 3, vai ser julgado por Deus. Não estou dizendo que está condenado, mas está em estado de adultério. Porque a palavra de Deus, inclusive, diz que quem se junta com o repudiado comete adultério com ela ou com ele, diz a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui. Em Coríntios todo fala isso, capítulo 7 que a gente acabou de ler, né? Capítulo 7 fala-se tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito rico sobre este assunto, capítulo 7 de Coríntios, que a gente já passou por ele. Inclusive tem abordagem sobre Coríntios, capítulo 7, no YouTube Acorda a Bênção. É só você procurar lá, YouTube Acorda a Bênção, Coríntios, capítulo 7. Tem lá várias abordagens sobre esse assunto. Porque o casal está ligado um ao outro até que a morte os separe. Isso não é doutrina do pastor Amaro, não, nem é doutrina da igreja XY, não. Isso é doutrina bíblica.
Doutrina bíblica. Agora é importante que haja humildade e reconhecer o Estado. Agora, como eu estava dizendo, ninguém é salvo por ser solteiro, por ser virgem, por ser eunuco, por ser viúvo, por estar em um único casamento, como não estou dizendo que está condenado porque está no segundo, no terceiro, no 10º, porque é um Fábio Júnior da vida. Não estou dizendo isso. Mas temos que pontuar e admitir o que está certo, o que está errado e a condição real. Não adianta estar querendo passar a mão por cima do que Deus não passa a mão por cima. Foi como Balaão disse ao cara que contratou ele para amaldiçoar Israel. Não adianta amaldiçoar o que Deus abençoou, como não adianta abençoar o que Deus amaldiçoou. Não adianta mistificar o que Jesus desmistificou, como, por exemplo, a adoração em espírito e em verdade. Tem gente que está querendo adorar no monte. Tem gente que acha que Deus só escuta a oração se estiver no templo. Jesus desmistificou tudo isso. É isso que eu estou me referindo. Que não devemos mistificar o que Jesus mistificou. Ou desmistificar, não devemos mistificar o que Jesus desmistificou. E vice-versa. Não devemos trazer à tona o que foi abolido, como sacerdotalismo. Por isso que eu volto a dizer, eu não entendo as igrejas, os pastores, os líderes que usam candelabro, Arca da Aliança, e isso faz parte do sacerdotalismo. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é judaísmo. Mas tu me insiste, irmão, está faltando Bíblia na igreja evangélica de hoje. E alguns às vezes fazem porque acham bonito, outros. O que a turma agora está usando, sabe o que é? É o éfode. É o éfode. É um... Eu não sei dizer o nome. É como se fosse um avental. Um avental que bota aqui no peito. Eu estou com um pano ali, mas o bichinho está sujo, que é o pano de limpar as coisas aqui. A turma está usando isso. É como se isso trouxesse mais unção, mais poder. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um colega uma vez disse assim a mim, Pastor Amaro, por que o senhor não vai atrás do bispado? Porque ser bispo tem mais autoridade. A unção de bispo é maior. Aí eu disse, como assim, benção? Uma vez alguém me fez um convite para eu ir lá para não sei para onde, em outro país, para receber a unção. Para eu vir com a unção tremenda. Eu disse, oxe, irmão, é cada conversa. Aí eu digo, varão, eu até tenho bispado, mas eu não faço questão nenhuma de ser chamado de bispo. Porque ser bispo é o pastor que pastoreia pastores. Tem gente que aí que é bispo, não sabe nem o que é. Não sabe nem o que significa. Não é porque tem mais unção de que pastor. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Até o irmão da igreja se orar mais do que eu, se ler mais Bíblia que eu, se dedicar mais do que eu, se envolver mais do que eu, tem mais unção do que eu. Isso não existe. Não é? Porque a quem muito busca, muito recebe. Agora, claro, quando Deus separa a pessoa para o episcopado que a pessoa deseja, e dependendo da motivação que a pessoa deseja, porque tem muita gente que deseja o episcopado por status, por finança, por destaque. Tem gente que resolve o episcopado por rebeldia. Essas coisas, né, devem ser observadas. Tem gente que prefere o episcopado, mas estabelece um outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Paulo não tinha problema nenhum com quem aparecesse ali na esquina dizendo eu sou pastor, eu abri uma igreja, contudo que pregasse a Cristo, pregasse a palavra. Tem pastores aí de grandes denominações que se incomodam e chamam ministérios pequenos de igrejolas. Não deve, tem que ter respeito, né? Se Deus levantou o irmão para estar ali naquele bairro, naquela comunidade, cabe ao irmão fazer jus ao chamado divino. E Paulo não tinha problema nenhum com isso. Quem somos nós na fila do pão para se incomodar? Contudo que não estabeleçamos outro fundamento. Contudo que preguemos a palavra como deve ser pregada. Porque,
infelizmente, até as grandes denominações hoje não estão pregando a palavra como deve ser pregada. Estão puxando brasa para suas sardinhas. O evangelho que estão pregando é o evangelho denominacional, não é o evangelho do reino. A Bíblia está ficando secundarizada em muitos ministérios. É complicado. A situação é complicada. Não é? Há muitas pessoas que discordam do que eu estou dizendo, mas eu volto a dizer que eu não estou aqui para solicitar concordância de ninguém. Como eu fiz uma postagem no Instagram e um colega colocou lá, eu discordo. Eu digo, meu querido, tudo bem, fique à vontade, você não é obrigado a concordar, não. Mas, assim, isso aí não é ideia minha, não. Isso é um princípio bíblico. Está aí no meu Instagram, que todo o cristão nascido de novo tem o direito, o dever e a necessidade de cear, mesmo sem ser batizado nas águas. Aí o colega disse, eu discordo. Mas isso não é ideia minha, não. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Bem, pela hora já era para eu ter parado, mas eu espero que o que você esteja escutando não seja a voz do pastor Amaro Correia, só a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala, né? Que vocês estejam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a partir de escutar a voz de Deus, a voz do divino. Amém? Glória a Deus. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muita coisa para a gente falar desse assunto, né? Sobre casal, por exemplo, né? Que precisa haver harmonia. O homem não pode estar humilhando a mulher não pode querer ser mais do que o homem. Né? Tem que ter respeito, inclusive, se sóis tem que respeitar, imagina na frente do povo, né? Na frente das pessoas. Tem que se dar respeito, tem que se harmonizar, tem que fazer as pazes, tem que procurar ficar bem. É importante entender que a felicidade de vocês, casais, de nós casais, dependem de nós. Um tem que proporcionar felicidade ao outro, senão vai dar errado e é problema. É problema, porque a luz da Bíblia é problema. Você e minha irmã se separa, vai ter que ficar só a luz da Bíblia. Você, irmão, se separa, vai ter que ficar só a luz da Bíblia. Ou então se una à sua mulher, porque a luz da Escritura, se envolve em outra situação, se coloca debaixo de adultério. E aí o risco é grande, né? Deus que vai julgar. É complicado, mas é o que a Bíblia diz, e não tem. Eu não vou rasgar a Bíblia, rasga, vai dar certinho. Eu estava dizendo na abordagem que fiz ontem, que eu ando com esse princípio de Apocalipse 22 debaixo do braço, que se alguém acrescentar alguma palavra a esta profecia, Deus acrescentará os flagelos que estão escritos nele. Como se Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Eu acho que todo pregador deveria andar com esse versículo a tiracolo, debaixo do braço, sei lá onde for, para não estar nem aumentando, nem diminuindo, falar a palavra, mesmo que doa, mesmo que lhe fira, mesmo que lhe estreite, mesmo que... Mas é a palavra de Deus e acabou. Não podemos só negar a verdade. Em detrimento à verdade, nós alimentamos o nosso bel prazer. Não pode ser assim. Não pode ser.